Se você já não sabe mais, quando você está fazendo stiff, levantamento, terra ou agachamento, fica ligado que esse vídeo pode ser para você. Acompanha aí. Moly, 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 moly. Então vou tentar explicar de uma forma bem simples, rápida e dinâmica para quem serve, para quem não deveria fazer, em que hora utilizar e as diferenças mais básicas entre um e outro. A gente vai começar com o deadlift ou com o levantamento terra. Muitas pessoas podem confundir aí o nome, mas basicamente é o mesmo exercício. A gente vai começar falando um pouquinho de posicionamento, das mãos, dos pés, e aí no final a gente fala para quem ele serve, pode servir mais, e os cuidados aí mais importantes a se lembrar na hora da execução. Então vamos lá. A gente vai utilizar uma barra olímpica, talvez na sua academia aí seja um outro tipo de barra, essa aqui é a barra olímpica, a barra tem 20 quilos, tá? Vou tentar fazer aqui de lado primeiro, depois a gente faz alguma gravação de frente, de costas, para a gente entender aí por todos os ângulos. Bom, basicamente, o levantamento terra vai trabalhar 3 regiões principais. Região do quadríceps, região dos glúteos e paravertebrais com mais foco na região lombar. Então vamos lá. Os pés, você vai alinhar na linha dos ombros, dessa maneira, tá? E aí a gente vai descer lá embaixo para fazer a pegada, e aí a primeira pegada é bem importante que a gente faça um agachamento completo. Um erro muito comum que eu vejo é as pessoas tirando a barra do chão dessa maneira, para depois posicionar e aí começar e fazer a execução. Então a gente vai montar a nossa barra, os pés na linha do ombro, dessa maneira. Antes de começar, a gente vai fazer uma adução das escápulas, ou seja, a adução de escápula nada mais é do que o encaixe dos ombros. Então a gente vai encaixar o ombro lá atrás, que é essa posição aqui, peito para cima, peito estufado. Então aqui, abdução, encaixe das escápulas. A gente vai descer. A pegada mais afastada que a linha do ombro. Então aqui linha do ombro, um pouco mais afastada. E aí a gente está na posição de agachamento, somente para tirar a barra do chão. Ok? Tiramos a barra do chão, a gente vai aqui ter certeza de que o posicionamento está correto. E aí como é que funciona o levantamento terra? Aqui começam as principais diferenças para o stiff que a gente vai falar depois. No levantamento terra, a gente vai prioritariamente começar o movimento levando um pouquinho o quadril aqui para trás. Então a gente já sai daqui dessa posição. A gente leva o quadril um pouquinho para trás. O tempo todo a gente tem uma leve flexão de joelho. Então aqui, ó, joelho hiperestendido, leve flexão. Joelho completamente estendido, leve flexão. Então, nesta fase a gente ainda não mexe tanto o joelho. O joelho tem uma leve flexão, mas não passa disso, tá? Essa é a próxima fase. O quadril vai vir para trás. E aí, quando a barra começa a se aproximar do joelho, cada vez mais próximo, aí eu começo a fazer uma flexão de joelho, indo até lá embaixo. Então aqui nesse momento, o que acontece? A gente está tendo uma flexão de quadril, uma flexão de joelho, mas no momento final, onde eu estou mais lá embaixo, a linha do quadril, a linha do glúteo, ela está mais acima da linha do joelho, né? Por quê? Porque a gente não está fazendo um agachamento. Essa também é uma diferença que as pessoas confundem muito. O levantamento terra não é um agachamento, o levantamento terra também não é um stiff. Então na posição final aqui, eu tenho uma curvatura da lombar, por quê? Porque eu fiz a adução de escápula, o ombro está encaixado e o quadril está acima da linha do joelho, diferente do agachamento. Se a pessoa tiver uma grande amplitude, ela vai estar nessa posição aqui, tá? Então agora eu vou fazer de maneira um pouco mais contínua, sem parar, 3, 4 repetições para ficar claro, e depois a gente fala de mais alguns detalhes. Então vamos lá. Lembrando, para tirar a barra, eu desço bastante aqui, posição de agachamento mesmo, só para tirar a barra. Tirei a barra. Certifico que o pé está na posição correta. Começa o movimento jogando o quadril lá para trás, joelho ainda não mexe, o joelho começa a flexionar aqui. Então aqui agora eu tenho uma flexão de quadril, né? O peito vai descer, o peito vai um pouco mais lá para frente e o joelho também vai flexionar até o final do movimento. Encostou, e aí agora a gente vai partir do sentido contrário. O joelho começa a trabalhar primeiro, para quando a barra estiver na linha do joelho, aí sim, quem termina o movimento é a região lombar, é a região do quadril. Então, ó, agora aqui, o movimento contrário. O quadril está mais alto, joelho, 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 termina o movimento. 3 repetições contínuas agora. Um erro muito comum aqui que eu vejo as pessoas fazendo, e aí isso é relativamente perigoso a médio e longo prazo, principalmente trabalhando com cargas altas,
é a hiperextensão no final do movimento. Nada mais é do que isso aqui. A pessoa tirou a barra, a pessoa vai fazer um movimento, então ela vai lá embaixo, e aí quando ela volta aqui, daqui ela deveria começar a descer novamente, ela faz essa hiperextensão aqui, ó. Tá? Então esse movimento de hiperextensão aqui, ele é desnecessário. E além de ser desnecessário, com cargas altas, a médio e longo prazo, você pode vir a ter uma lesão aí na região lombar. Então basicamente é isso. Lembrando de novo aqui que o foco é quadríceps, glúteo, paravertebrais, região da lombar. Esse aqui é o nosso amigo levantamento terra. Então agora a gente vai falar um pouquinho do stiff e depois a gente junta tudo para entender as diferenças principais. Basicamente posicionamento de pés, movimento de tirar a barra do chão para a gente começar, posição dos braços, tudo igual ao levantamento terra, nada muda. Então linha do ombro, agachei para tirar a barra, posição de agachamento normal. E as mãos fora da linha dos ombros, aqui mais afastada que a linha dos ombros. Tirei a barra, me certifico do posicionamento e aqui a gente começa já desde o início vendo as diferenças. Ou seja, a gente vai empurrar o quadril para trás, só que a partir daqui, ó, tirei o quadril um pouquinho para trás, a barra começou a descer. No movimento do levantamento terra, a partir desse momento que a barra já começou a aproximar do joelho, eu já tenho uma leve flexão de joelho. No stiff não. No stiff a gente está aqui, perna estendida, levemente flexionada, estendida, levemente flexionada. A gente vai manter o joelho levemente flexionado o tempo todo e depois a gente não mexe mais. Depois é somente flexão, extensão de quadril. Então é prestar atenção nisso. No final da explicação do stiff, eu vou dar uma dica importante aí para a gente entender se a gente aumenta um pouco a flexão, que aí passa a ser um stiff que a gente chama de stiff romano, né? Que tem uma leve diferença e aí para quem ele pode servir mais ou servir menos. Então vamos lá. Tirei a barra do chão, posição do pé e aí começa o movimento, ó. Bumbum lá para trás, já empurro o bumbum para trás e aí o joelho estabilizou, desce. Não mexo mais o joelho, somente o quadril. Desce. Erros muito comuns aqui que a gente vê. Depois a gente vai fazer um vídeo só falando de limitações aí de flexibilidade, principalmente na região de posterior de coxa, tanto no agachamento, no terra e no stiff, mas hoje vamos focar aqui mais na execução. O que acontece? Pessoas com menos flexibilidade têm uma grande chance de, no momento da execução do stiff, elas fazerem uma curvatura da coluna, que nada mais é do que isso aqui, a bolinha, né? Aqui, a coluna curvada, porque a pessoa não tem flexibilidade suficiente, então a pessoa não consegue empurrar o quadril, região do glúteo, lá para trás e manter as costas retas. Então, ó, nitidamente você vai conseguir ver a diferença aqui, ó, escápula encaixada, quadril lá para trás, as costas retinhas, volta. Volta. Agora olha o círculo, olha como as costas vão ficar redondas agora. Tá? Esse é o movimento que é errado e depois a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso. Falando sobre as limitações aí, tanto articulares quanto de flexibilidade para a execução do stiff ou do levantamento terra ou do agachamento. Vamos entender agora para um outro ângulo, vou executar os dois exercícios de maneira mais contínua para a gente ver as diferenças por diferentes ângulos e depois eu falo das limitações do stiff. Levantamento terra, tirei a barra, adução. E agora o stiff mais uma vez, só para a gente entender de maneira contínua as repetições. Tirei a barra, posição de agachamento. E aí, joelho semi-flexionado, muito pouquinho, sem mexer no joelho, as costas retinhas. 1, 2, isso aí, 3. Então aqui, voltando um pouquinho nesse tema do stiff na hora do joelho, não existe um certo e um errado, né? Tem pessoas que pensam que fazer o stiff com o joelho com a hiperextensão de joelho tá errado. Não, a questão aqui é para quem, né? Em que momento eu devo fazer isso ou não. Então assim, só para a gente entender em linhas gerais, a execução do stiff com o joelho completamente estendido vai focar ainda mais na região do glúteo, tá? Quanto mais flexão de joelho a gente tiver, mais você vai conseguir sentir posterior de coxa, aqui região de isquiotibiais. Porém, onde é que está a chave aí? Mais uma vez, para quem é esse exercício?
Você vai passar esse exercício para um aluno, ou você aí que está executando, que treina, que gosta do stiff, numa condição em que a sua lombar ainda não está totalmente fortalecida, com o joelho totalmente estendido, será que é uma boa ideia? Não é, porque quanto mais hiperextensão de joelho, mais ativação de glúteo, ok, mas mais ativação também de lombar, e a sua lombar está preparada a depender da carga que você está utilizando, então joelhos flexionados, um pouco mais de ênfase em posterior de coxa e menos utilização da região lombar. Joelho mais estendido, posterior de coxa continua trabalhando, mas você tem aqui muito glúteo e muita lombar. Então é só entender isso, assim, ficar claro para quem é esse movimento. Eu tenho uma lombar preparada para isso? Qual é a carga que eu estou utilizando? Para quem eu estou passando? Depois a gente vai falar muito sobre as cargas, o nível de intensidade. É um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometerem, porque as pessoas pensam muito em carga, né? E as pessoas colocam mais peso do que deveriam em momentos errados, né? De condição física, de nível de treinamento. Então é muito comum aqui as pessoas colocarem muito peso e aí por elas não terem força suficiente, equilíbrio muscular suficiente, tanto na região do glúteo, que é muito importante no agachamento, quanto posterior de coxa, elas acabam tendo que compensar. Então elas não conseguem estabilizar o quadril a ponto de empurrar o quadril para trás, manter o joelho praticamente estendido no stiff, sem curvar as costas. Então o que eu falo para os meus alunos? É preferível a gente diminuir o peso e focar na região certa que é contrair para aquele exercício. Se a gente está pensando em stiff, é posterior de coxa, tá? É muito foco em posterior de coxa. O quadríceps inteiro vai estar ativado? Vai, porque nenhum músculo trabalha de maneira totalmente isolada. Mas é preferível menos carga e você conseguir manter a coluna como uma prancha, uma tábua, uma mesa no final do movimento, ao invés de fazer isso aqui. Outra coisa importante para a gente lembrar. Eu falei de ir no stiff, joelho levemente flexionado aqui, ó. Levemente flexionado, estendido. Levemente flexionado, estendido. Se seu aluno, ou se você, no nível de treinamento que você está atual, você ainda não tem tanto equilíbrio em glúteo, não tem tanta força em posterior de coxa, tá? E não tem tanta flexibilidade, o que você pode fazer? Partir um pouquinho nesse início para o stiff romeno, que é o quê? Um pouquinho mais de flexão de joelho na hora de fazer a execução do stiff, tá? Olha aqui, ó. O joelho está muito mais flexionado. Vou executar 3 movimentos aqui. Tirei a barra. Então, não tenho tanta flexibilidade em posterior de coxa. Vou dar prioridade por flexionar um pouco mais o meu joelho. Então, ó, quadril lá atrás, as costas retas. O joelho está muito mais flexionado do que no stiff anterior. E aí aqui é importante você entender o limite e principalmente sentir a região que está contraindo. Porque se você passar desse limite de flexão de joelho, o que você vai estar fazendo? O levantamento terra. E esse é um erro muito comum que eu vejo as pessoas fazerem. Em alguns momentos elas já não sabem mais se estão fazendo levantamento terra, se estão fazendo stiff, já misturam com agachamento. Eu vejo muitas pessoas fazendo levantamento terra com movimento de agachamento ou vice-versa. Então depois a gente vai fazer um outro vídeo falando sobre o agachamento, somente o agachamento, limitações, principalmente exercícios para melhorar a flexibilidade, estabilidade durante o agachamento. Mas hoje foi isso, espero ter ajudado, explicando as principais diferenças aí do stiff e do levantamento terra para você. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para um amigo, escreve seu comentário aqui embaixo se você tem mais alguma dúvida em relação a esses 2 exercícios, tá bom? Até a próxima, tchau!